Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o presidente da OAB em Andradas, Cássio Henrique Turati. Cássio, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu que agradeço a oportunidade. Cássio, a gente comemora nesse mês, no dia 11, o Dia do Advogado. É uma data para se comemorar e também para as pessoas conhecerem um pouco mais dessa profissão, né? Sim, é o dia específico que homenageia os advogados, né? E nós poderíamos falar da profissão. Eu até estava pensando num assunto que eu acho bem interessante, não falar um pouco da história, que a história é corriqueira, né? Da origem, do dia, mas o importante seria dizer um pouquinho do que eu entendo, que seria a questão da valorização do profissional que atua na área. É isso que seria interessante aqui, né? Eu trouxe algumas informações, João, a respeito do volume, da quantidade de advogados, né, a nível Brasil. Né? Uma informação interessante que eu estava pesquisando é que o Brasil tem mais cursos de direito que todos os outros países do mundo. Tem a estatística que gira em torno de 1.200 cursos de direito. Então, o volume de profissionais que anualmente se lançam no mercado é bem considerável. Por isso que existe, entre os advogados ou quem presta a faculdade para direito, a tão temida prova da OAB, ela pode ser um divisor de águas para mostrar que o profissional está mesmo qualificado para exercer a profissão? Isso. A prova da OAB, né, cada estado realiza essas provas, mas funciona como um filtro, porque se existe se lançam no mercado milhares de bacharéis em direito todos os anos, a OAB restringe o acesso ao mercado de trabalho, porque sem ser aprovado na prova da OAB, né, o profissional não pode trabalhar, não pode exercer a advocacia. No caso, eu sou bacharel em direito formado, fiz lá os anos da faculdade, formei em direito, não passei na prova, eu não posso exercer a profissão. Não, de forma alguma. Eu pode prestar concurso dentro dos requisitos legais, mas advogar não pode, é vedado, não pode. No caso aqui, nós estamos com a divisa do estado de São Paulo. Para você exercer a profissão em São Paulo, você também tem que prestar a prova lá ou com a OAB de Minas você consegue? Não, tem uma regrinha específica. Até 5 processos, salvo engano, eu posso advogar em qualquer outro estado do Brasil nesse limite. Passando desse limite, eu tenho que requerer uma licença suplementar, uma OAB daquele estado. Né? Você percebe que hoje tem um interesse das pessoas em fazer o curso de Direito, como tem mais faculdades, em estudarem para a OAB e desenvolver um bom trabalho? Eu particularmente, eu vejo, apesar do grande volume de pessoas que fazem a faculdade de Direito, né, que é um curso bastante difundido, o que eu vejo é que a própria profissão é um filtro, porque nem todos têm o perfil para advogar. Alguns têm perfil para prestar concurso público, são mais introvertidos, né? Então eu vejo que a própria atividade é um filtro, né? Você tem que se reciclar constantemente, né? A legislação muda a todo momento, ainda mais nesse período que o Brasil está passando, de grandes questões aí sendo decididas todos os dias. Eu cito em especial a reforma trabalhista, que já foi aprovada recentemente, né, que vai dar uma mudança drástica na advocacia trabalhista. Tá? Ninguém sabe ao certo ainda como proceder com essas regras, ou seja, existe um limbo jurídico para todos, os juristas, os doutrinadores, magistrados. Então está todo mundo meio perdido, entendo eu, até então. E outras reformas. Então tem que estar atualizado constantemente, ele tem que se atualizar, reciclar, não pode parar de estudar. É uma profissão que tem que gostar de ler, tem que gostar de conversar com pessoas, né, de interagir com pessoas que são os clientes. Hoje o advogado ele pode escolher para trabalhista, criminal, civil. Existe essa divisão dentro do direito? Existe. Cada ramo desse que você citou, direito trabalhista, tributário, civil, administrativo, existe um leque de opções, né? A realidade dos profissionais que atuam no interior é um pouquinho diferente
quem atua em cidades maiores. Por quê? O profissional de cidade pequena ele tem que atuar em diversas áreas. Então isso dificulta um pouco o dia a dia dele, porque, como eu disse, as regras mudam a todo momento, tem que estar atualizado. Hoje, uma dificuldade que vocês que trabalham na OAB enfrentam é que o governo não repassa aí, o pagamento pelo trabalho que vocês realizaram aí, que foram nomeados e não recebem porque o governo não está repassando esse dinheiro em causas de pessoas que não tinham condições de pagar um processo, de pagar um advogado, né? Isso. E essa é a principal reivindicação dos advogados. Por quê? Para aqueles que necessitam de assistência judiciária gratuita, o Estado é obrigado a fornecer um defensor público. O que é defensor público? Na prática, ele é um advogado que trabalha para o Estado. De forma bem simples, seria isso. Tá? Como o Estado não consegue fornecer esse profissional, ele de forma paralela, os advogados fazem o trabalho do defensor público, defendendo os interesses daqueles que necessitam. Acontece que o advogado presta o serviço para o Estado não paga o advogado, é isso que é o absurdo do absurdo, o advogado tem que entrar com uma ação judicial contra aquele que ele trabalhou e talvez dali a alguns anos ele consiga receber o trabalho que ele fez há 2, 3, 4, 5 anos para trás. Então, esse é o cenário atual do Estado de Minas. Não existe convênio para receber de forma administrativa após terminar o trabalho. Então, esse é o cenário. Inclusive, a OAB de Andradas, a subseção, ela está com as atividades de triagem suspensas por prazo indeterminado, até que venha alguma decisão da seccional ou do próprio Estado, do Poder Judiciário, ou melhor, do Estado, né, iniciando os pagamentos desses valores atrasados aos profissionais. Ou seja, hoje uma família que não tem condições de pagar um advogado, que procurar esse trabalho, ela não vai conseguir aqui em Andradas. Existe uma orientação, né, inclusive minha, no seguinte sentido, de que essa regra, a suspensão, não são para todos os casos. Aqueles casos de urgência, onde a pessoa precisa de uma transferência, questão de saúde, uma transferência, um medicamento, uma cirurgia, esses casos, a população que se enquadrar nesses requisitos, a pessoa pode se dirigir na OAB, que vai ser atendido, vai ser nomeado um advogado e o serviço vai ser feito normalmente. Tá? Que são questões de extrema urgência e nós, pela responsabilidade social da nossa atividade, nós não poderíamos ser tão rígidos assim de não atender esses casos específicos. Aí seriam mais os casos cotidianos mesmo. Isso, por exemplo, tem que ressaltar à população que não são todos os casos que se enquadram na OAB, né, para conseguir um advogado de forma gratuita, né, com a parceria com o Poder Judiciário. São aqueles casos que as pessoas não têm condições financeiras, por isso que se passa pela triagem, para verificar se existe ou não a necessidade da concessão do advogado de forma gratuita, para não pagar custo. Isso é feito uma triagem ou já vem do judiciário essa indicação? A triagem é feita na própria OAB. Tá? Normalmente, fora desse período de paralisação, é feito todas as terças-feiras, 8 horas da manhã. E são os advogados da ativa? Dativos. Isso. São advogados que se inscrevem lá na OAB e que querem prestar esse tipo de trabalho, né, para o Estado. Nem todos os advogados que têm OAB prestam esse serviço? Não, cada advogado decide, de forma voluntária, sem obrigatoriedade alguma. Cássio, eu agradeço a sua participação, trazendo essas informações para os nossos telespectadores. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a atenção, João. Obrigado.